Meus irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos neste domingo começando mais uma escola bíblica dominical. E antes de nós estudarmos essa preciosa lição, peço que os irmãos fechem aí seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor para que Ele abra o nosso entendimento e nós compreendamos a vontade dEle para nós nessa manhã. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui reunidos, dispostos, Senhor, de aprender e ouvir a Tua palavra. Pai, abençoe, Senhor, todos os equipamentos, toda a equipe, abençoe, Senhor, e ilumine os comentaristas desta manhã, que eles possam, Senhor, ser instrumentos de Deus, falando aos nossos corações, e nos ajuda, Senhor, a colocarmos em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós estamos começando a nossa escola e se você está aqui nos acompanhando pelo YouTube, os irmãos já sabem, se inscreva no canal da nossa igreja, curta este vídeo, compartilhe e também, se você acompanha a gente aqui pelo Facebook, deve curtir a página da nossa igreja, curta esse vídeo, compartilhe. Essas ações fazem com que a escola dominical alcance mais irmãos e devagar mais irmãos vão se achegando, mais irmãos aprendendo a palavra de Deus e a obra do Senhor crescendo juntamente também. E nós temos disponível para todos os irmãos a nossa livraria Fonte Viva. Os irmãos já sabem, todo domingo nós fazemos questão de falar, os irmãos estão vendo o telefone da irmã Célia, da irmã Lívia. Dê uma passada, irmão, ali você pode adquirir as lições da Escola Bíblica Dominical, Bíblia Sagrada, Harpa Cristã, livros, todos os artigos da nossa fé você encontra ali. E além de sair abençoado, né, com esta boa literatura, você também abençoa a obra de Deus, abençoa a obra missionária. E hoje nós recebemos aqui com muito prazer, todo domingo nós temos 2 comentaristas e hoje não é diferente, né? À minha esquerda tem aqui o irmão evangelista Milton, pastor irmão Milton. Irmão da edição e também os irmãos que vão nos acompanhar. Amém. E à minha direita o presbítero Wagner, pastor irmão Wagner. Pastor irmão Igor, irmão Milton, a todos os irmãos. Amém. É uma alegria para a gente receber esses irmãos, eles enriquecem o conteúdo da nossa aula, né? Aprofundam esse assunto e são aí instrumentos de Deus para nos ensinar nessa manhã. Vamos então ao nosso quadro Você Sabia? Amém, glórias a Deus. Lembrando, irmão, com certeza você já está com sua lição em mãos. Se você não adquiriu a sua lição, irmão, não deixe para a última hora e no próximo trimestre adquira antecipadamente. É uma ferramenta indispensável num valor tão simbólico, né, irmãos? Menos de R$10, os irmãos compram suas lições e adquirem um material tão precioso que enriquece a nossa vida espiritual. A lição de hoje é a lição de número 3, que fala sobre Acabe e o profeta Elias. Lembrando, os irmãos podem ver aí na capa das suas lições, nós começamos há 2 domingos passados, o 3º trimestre de 2021, com o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Então, uma lição importantíssima. Nós falamos na primeira lição, né, sobre Salomão, a sua ascensão, né, a construção do templo, a sua sabedoria. Depois, iniciamos o estudo da divisão, a triste divisão dos reinos, com a história de Jeroboão e Roboão. E hoje nós vamos falar sobre Acabe e o profeta Elias. Esse triste episódio, né, deste rei, mas que com seu exemplo tem muitos a nos ensinar nessa manhã. O nosso texto áureo se encontra em Deuteronômio, capítulo 7, e o versículo 9, que diz: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. A nossa verdade prática diz: Deus é Pai de amor, bondade e misericórdia abundantes. Contudo, todo pecado e desobediência ao Senhor trazem consequências inevitáveis à vida humana. Então, não perca, irmãos, nenhum ponto, nenhum tópico desta lição
tão importante. Vamos à leitura bíblica em classe. Você pode acompanhar aí na sua lição, se você a possui. Se não, na sua Bíblia, se encontra em 1 Reis, capítulo 16, os versículos 29 e 30. No capítulo 17, os versículos 1 ao 7. E também o capítulo 18, dos versículos 17 ao 21. Vamos à leitura da palavra de Deus. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe os mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Porém, o povo lhe não respondia nada. Amém. Irmãos, uma leitura um pouco extensa, mas indispensável, né, para a compreensão desse assunto. Lembrando, o objetivo de hoje, o objetivo da nossa lição como um todo, é asseverar que todo pecado gera uma consequência, uma grande verdade bíblica. E cada objetivo, cada tópico também tem o seu objetivo específico. No primeiro, nós vamos apresentar a perversidade de Acabe e Jezabel. No segundo, nós vamos demonstrar o cuidado de Deus para com os seus filhos. E no terceiro e último tópico, nós vamos registrar a aridez espiritual do rei Acabe. Então, nós percebemos, irmãos, que Acabe, infelizmente, né, foi um dos mais perversos reis de Israel. Então, durante o seu reinado, ele permitiu que seus terríveis pecados o desviassem completamente dos mandamentos sagrados e do temor a Deus. Nós vemos isso registrado em 1 Reis, no capítulo 16 e o versículo 30. Deixa muito explícito nesta falha tão catastrófica do reinado de Acabe. Então, além da desobediência que já estava instalada no seu coração, ele casou-se com a ímpia Jezabel, um personagem bíblico que nós conhecemos tão bem por conta do seu mau testemunho, das suas más conversações, e ela infelizmente induziu, Acabe aos caminhos da morte. Também registrado nesses termos em 1 Reis capítulo 16 e o versículo 31. Por fim, irmãos, suas más ações provocaram uma grande seca em Israel, episódio que mais tarde o colocou frente a frente com o profeta Elias. Então nós vamos entender todo este processo, o início do reinado, nós vamos ver como foi o seu reinado, a sua didática com o povo, o seu casamento, a influência da sua esposa e por fim esse encontro, o confronto com o profeta Elias. E nós entramos no nosso primeiro tópico, que fala sobre o casamento de Acabe com Jezabel.
Então nós vamos aprender, irmãos, que o profeta Elias apareceu em um período crítico da história de Israel, um momento decisivo, momento de um grande conflito, né? uma grande perturbação que acontecia naquele reino, e a época em que Acabe, influenciado por Jezabel, sua maléfica esposa, fez de tudo para eliminar a adoração a Deus em Israel. Então, irmão Milton, como foi, né, o reinado de Acabe e como se deu, né, o seu casamento, como que ele influenciou no seu reinado? Irmãos, usando minhas palavras, esse reinado ele foi um desastre, ele foi muito mal, e o rei Acabe, a sua desobediência, a sua obstinação, a sua teimosia do rei que já estava instalado no seu coração, então o Acabe ele induziu, como o irmão já disse, até vamos ser um pouco repetitivo, ele induziu o povo ao pecado da idolatria, aquilo que Deus, desde os tempos primórdios, ele já aconselhava que o povo de Deus não devia fazer alianças, não devia se misturarem, deveriam adorar a Deus, enfim. Mas Acabe, ele foi muito infantil nesse particular, ele foi realmente idólatra, pecador, ele se aprofundou, permitiu e levou o povo a fazer isso, mais inclusive do que os seus antecessores. Nós já vimos Salomão, já vimos Jeroboão, já vimos sobre Roboão, a ponto de ter a divisão dos reinos. E um detalhe, irmãos, não bastasse isso, o rei Acabe, ele casou-se com Jezabel, uma princesa do reino de Sidom, devota de Baal. Ele já tinha suas origens más, era uma mulher terrível. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente a importância dessa mulher dentro do reinado deles, voltado à parte religiosa, e vemos que pela influência de Jezabel e a sua maldade, Acabe ele perde o controle da sua razão. Ele chega, o comentarista comenta aqui, a gente vai comentar também, que ele chega a se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Em 1 Reis 21, 25, no finalzinho do versículo, ele disse: porque Jezabel, a sua mulher, o incitava. Então era a mulher, não estamos aqui dizendo que a mulher foi a única responsável, não. Ele foi condizente com a situação, aceitando, não revidando, acolhendo, e isso já estava alojado em seu coração, o seu desvio, o seu distanciamento espiritual. Então Acabe foi muito sensível, muito fácil a ser levado, como diz aqui, que a mulher o incitava. O seu casamento, na verdade, a lição não fala muito isso, mas o casamento dele, ele teve uma finalidade comercial. Para ele se casar, o pai, por nome Etibal, ele entrou num processo de negociação e que, de certa maneira, beneficiou o reinado de Israel. Mas, irmãos, lá no Novo Testamento tem um versículo que diz: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Foi o que esse homem aqui colocou em jogo, a sua crença, a sua salvação. Então essa aliança, como diz, trouxe de certa forma algumas vantagens, porém no pacote, vamos dizer assim, o grande problema foi que junto com essas vantagens vieram também as práticas pagãs, né, da princesa dos Sidônios, que está registrada em 1 Reis 16 e 31, que está facinho aqui, nós vamos ler esse versículo para a gente prosseguir. É triste, às vezes a gente vai favorecer um lado e não vigia, e o outro lado ele acaba pesando mais e nós levamos grandes prejuízos. 1 Reis 16 e 31. Entendeu que, como se for a coisa leve andar dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou perante ele. Que o Senhor nos guarde, que isso sirva para nós, irmãos, nos dias de hoje também. Às vezes a gente não veja muito isso, mas nos bastidores aí está o inimigo que naquele tempo fazia de
tudo para destronizar o Deus vivo e poderoso dos corações dos israelitas e fazer mistura com as nações pagãs. E hoje não é diferente, e que a gente toma isso como exemplo para nossas vidas, né? Nós vemos lá em Êxodo 34:15, aonde Deus determina, Deus fala com o povo para que ele não se misturasse com os povos da terra daquele momento. Êxodo 34:15 é um versículo interessante. 34:15 eu quero ler com os irmãos. 34, verso 15. Para que não façais concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado dele, contas como os seus sacrifícios, ou comas com os seus sacrifícios. É o que aconteceu. Ele se envolvendo e acabou sendo presa fácil na mão do inimigo. Essa influência pagã foi tão grande em Israel que acabou ameaçando até o reino de Judá. O reino do sul foi ameaçado. Por quê? Porque a filha de Acabe, Atália, se casou com o filho de Jeosafá, chamado Jeorão. Então, vocês vejam a consequência da casa de Acabe, desde lá de trás. Mas vamos começar o Acabe que estamos falando agora, né? Essa consequência me fez lembrar do tempo de Davi, quando Davi pecou. O que aconteceu a partir do pecado? A consequência do pecado de Davi. Filho, irmãos, foram, né? E nesse caso aqui também, aconteceu desta forma, e o reino do sul também foi atingido, porque se misturaram. Filho daqui casou com o filho de lá. Então, assim, de certa forma, a idolatria ainda perdurou durante um tempo, amados irmãos. E foi difícil para que isso voltasse. Se bem que nós vamos ver uma parte muito gostosa ali, que é o ponto 2, onde Elias, com a sua coragem, entra fazendo um desafio e o nome do Senhor é glorificado, né, irmãos? Essa passagem que eu estou citando está no capítulo 22 de 1 Reis, trata desse assunto. Vamos falar um pouquinho também agora, até o comentarista aqui da lição, ele intitula esse segundo ponto agora, A Rainha Perversa, né? É um título terrível. Uma das suas perversidades foi destruir os profetas do Senhor. A Bíblia fala que ela estava dizimando os profetas. Eu estava lendo e me lembrei que um dos israelitas, ele correu lá, pegou 100, dividiu 50 para um lado, 50 para minimizar e ficar mais fácil para se esconder, e ainda conseguiu, mas do resto, irmãos, todos os profetas foram dizimados por esta mulher, amando desta mulher, e por consequente a questão de Acabe ser convincente com isso. Então, uma das perversidades foi esta. Ameaçou a vida de Elias. Elias precisou de fugir, porque ela ameaçou de morte. Ela disse que segundo o que os deuses dela iam fazer, que no outro dia haveria o cadáver de Elias, e Elias precisou de fugir, passar um tempo para não ser morto. Mas é bem verdade que Deus estava cuidando do teu servo, né? Injustamente, ela ordena a morte de Nabote para satisfazer a ganância do marido. Então você vê que o marido também, ele estava com aquela ganância vindo lá desde o tempo de Salomão e tal, não é? E ganancioso, e para fazer aí as suas vontades, essa mulher convoca 2 homens para ir lá para testemunhar de que esse Nabote estaria blasfemando o nome de Deus e não desrespeitando as ordens do rei, apenas porque, com todo o seu direito, não quis vender a sua vinha. Mas fizeram de qualquer jeito, mataram, exterminaram com a sua família e tomaram posse das terras. Nessa ocasião, a vinha de Nabote, como estou dizendo, foi inescrupulosamente invadida, e, no entanto, o profeta Elias profetizou o declínio. Quando ele viu a situação, ele profetizou o declínio da casa de Acabe. Nós observamos que logo essa mulher, ela morreu, os cães lamberam o seu sangue, o seu corpo nem foi sepultado, porque os animais
né? Destroçou o seu corpo, uma coisa terrível. Enfim, irmãos, essa que é os juízos de Deus. Ele é maravilhoso, ele é misericordioso, com amor, mas os juízos de Deus ele põe em prática. E nós vimos nessa família essa situação, essa cena, né? Praticou a prostituição, a feitiçaria, também uma das perversidades dessa mulher. Jorão perguntando a Jeú se estava tudo em paz logo depois. Jeú, está tudo em paz aí e tal. Ele disse no versículo 22 de 1 Reis capítulo 9, ele diz que paz, enquanto as prostituições da tua mãe Jezabel e as suas feitiçarias são tantas, então como teremos paz no reino se isso está aos nossos olhos acontecendo? Olha que perversidade realmente essa mulher. O nome Jezabel é interessante, irmãos. O nome Jezabel ele é usado como sinônimo de iniquidade, de pecado lá no Apocalipse. Apocalipse 2:20, João escreve o nome dessa mulher, fazendo a comparação como a iniquidade. 2:20 do Apocalipse, olha o que diz aqui: mas tendo contra ti o tolerares de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos seus sacrifícios de idolatria. Bom, depois de tantos anos, né, essa mulher é lembrada com desdém, com tristeza, e fazendo essa comparação do seu nome como sinônimo de iniquidade. É considerada a esposa mais ímpia que a Bíblia registra. Essa mulher tinha 850 sacerdotes a seu serviço para os rituais dos templos pagãos. Irmãos, era uma coisa tremenda. Era uma coisa tremenda. 800. Nesses rituais haviam sacrifícios de crianças, sem diversas outras aberrações dentro do reinado, como danças enfim, sensuais, e aí vai, coisa terrível, os manjares que eles tinham. Elias profetizou, irmãos, o trágico fim que seria. É como falei, ela não seria sepultada, não seria digna de ter uma sepultura, e os cães a devorariam, pois as suas maldades e abominações contrariam a justiça de Deus. Está registrado em 1 Reis 21, 23 a 27. Faleceu da mesma forma como viveu a vida. Triste, terrível, violenta, morreu como viveu. Frase até difícil, né? E é verdade. E antes de morrer, perdeu o seu esposo, Acabe faleceu na batalha. Seu filho nas mãos de Jeú, que tomou o trono, matando. Tomou o trono à força. Então vocês vejam a consequência do pecado desse casal, deste povo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Deus, repito, Ele é misericordioso, mas julga com rigor aqueles que se insistem em permanecer na prática do mal. Que nós, amados irmãos, Igreja do Senhor, irmãos, professores, lutam, levam esta mensagem, esse ensino, esse despertamento para os dias de hoje, para que nós não incorramos no mesmo erro. Amém. Amém. Que tema, um tema de certo modo pesado, né? Mas que serve muito, irmãos, como testemunho, como um alerta para nós, né? Ouvirmos esses testemunhos. A Bíblia está recheada de bons exemplos, mas fez questão, né, Deus, de deixar esses registros, né, de pessoas que falharam no seu governo, justamente para nos servir como um alerta. O resumo, irmãos, desse primeiro tópico diz que Deus é rico em misericórdia, porém não pode ser impiedoso contra aqueles que perseveram em se manter na prática do mal. E nós já vamos para o nosso segundo tópico, que vai falar sobre Elias prevê a grande seca. Então nós vemos essa passagem bíblica que estamos estudando nessa manhã,
ela nos mostra que em tempos de apostasia, de afastamento espiritual, quando imperam a rebeldia e a dureza de coração contra os mandamentos do Senhor, Deus sempre envia os seus profetas, homens, mulheres selecionados por Ele, para combater esse sistema religioso corrupto e também proclamar o autêntico sentido e o propósito de Deus para o seu reino. Irmão Wagner, como então Deus usou o profeta Elias, né, nesse período tão dramático da história do povo de Israel? Era um período realmente dramático, né? Porque era o ápice, né, de Israel em relação à apostasia e à idolatria, né? O pecado ali, né, ele tomou proporções assim imensuráveis, inimagináveis, tudo por influência, como o nosso irmão Milton bem nos trouxe, pela influência de Jezabel, por ela ser essa mulher a qual foi relatada, né? A vida em que levava, em que disseminava o pecado, e envolvendo tantos outros, em principal o maior líder, que era o líder político, né? E que também tinha uma responsabilidade em promover uma paz também espiritual, mas que por atentar para Jezabel, infelizmente, levou esse estado calamitoso e de pecado, né? Mas a maior intervenção, acho que a intervenção divina, ela se veio pelo o confronto de Deus, usando o profeta Elias, no confronto direto com Baal. Porque quando Elias, lá no capítulo 17, né, no verso 1, ele diz que vive o Senhor, né, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ali não estava apenas uma questão de uma palavra, uma sentença, uma palavra profética de que não choveria, mas era o próprio Deus, né, por essas palavras, por essa sentença, afrontando diretamente o Deus, né, no caso de Jezabel e nesse momento aqui de Acabe, porque ele já havia se rendido a Baal, e Baal era o Deus da prosperidade, da fertilidade. Então, não haveria outra maneira de Deus usar o profeta a não ser em tocar naquilo pela qual ele era adorado, que era a prosperidade e a fertilidade. Então, nesse momento, tá, a sentença veio com o objetivo, e assim foi, trazendo fome, né, mas com um objetivo, né, de que Acabe ele pudesse se render e se voltar. A todo instante o profeta Elias queria que Acabe se voltasse para Deus, mas quanto mais, né, o juízo de Deus era aplicado, mais o convencimento de Acabe, juntamente pela influência de Jezabel, ao ponto de ali começar a tomar atitudes até em perseguição aos profetas, demonstrando que ele não em nenhum momento estava pensando e querendo se arrepender, e não o fez assim como a história relata o seu final, né? Então Acabe, em hipótese alguma, quis se arrepender, mas o objetivo dessa palavra, dessa sentença, era um confronto direto ao Deus Baal, de que ele não era o Deus verdadeiro, mas quem era o Deus que poderia abençoar e o Deus que poderia prosperar, como assim ainda é o nosso Deus. Por isso devemos continuarmos buscando ao Senhor e acreditarmos em Deus, mesmo nas situações adversas. Porque a gente entra no segundo ponto falando sobre o preço da obediência a Deus. Nós, irmãos, estamos muito habituados, né? E é uma constância em mensagens que ela vem com o objetivo de tocar, né, no que se refere à prosperidade,
de que os filhos de Deus, eles não passam provações, não passam dificuldades, não é? A gente de vez em quando se depara com pessoas que não entendem isto, e quando começam na verdade, conviver com algumas dificuldades que são pertinentes à vida dele, ele não acredita que aquilo pode ser até mesmo um momento que Deus está permitindo. E hoje, irmãos, isso fica muito claro. Esta pandemia que estamos vivendo tem atingido a todas as pessoas, né? No que se refere à saúde, a todas as pessoas. O temor chegou a todos, porque não respeita quem tem, quem pode, quem faz. Não, irmãos. Mas o preço da obediência, irmãos, tá? Ele demonstra a nossa fidelidade a Deus em obedecer ao Senhor, mesmo sabendo que nesta obediência podemos sofrer alguns respingos, ou por que não dizer, estar dentro da provação. Porque Elias, quando ele traz essa palavra de obediência a Deus, por Deus, àquele povo, e principalmente a Acabe e todo o reinado, ele estava incluído também nas dificuldades que iriam se advir. Só, irmãos, que Deus é aquele que não nos livra, muitas vezes, da prova, mas Ele nos livra na prova. Né? Foi o caso com Sadraque, né? Eu gosto de chamar de Ananias, Misael e Azarias, mas Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas bem como também Daniel na cova dos leões, Deus não tirou Daniel da cova, livrou na cova, né? Nesse caso aqui, o Senhor, ele livra, depois dessa sentença, né, sobre todo o povo, ele livra Elias, irmãos, não da prova, mas ele livra daquela fome. Porque agora nós vemos o Senhor levando a Elias, tá? Para estar ali diante do ribeiro de Querite, né? Onde o Senhor mandava por dia, né? Os animais obedecendo a Deus, né? Obedecendo para trazer provisão a Deus. Então, a obediência, irmãos, quando obedecemos a Deus, todas as provisões advêm desse resultado de obediência ao Senhor. Aqui nós vemos que as aves, os corvos vinham, traziam pão e carne 2 vezes, de manhã e de noite. E aí eu não sei de onde ela pegava aquela carne, aquele corvo, e sabendo que é uma ave de rapina, é uma ave que ela come esse tipo de alimento, faz parte da sua cadeia alimentar, mas Deus, ele utiliza mesmo os animais para demonstrar sua obediência, como também falou através daquela jumenta, né, com Balaão, e falando, olha, ela empacou e disse para ele, ó, você não lembra, né, quando foi que eu te desobedeci, né? Demonstrando que todo o reino mineral, o reino animal, todos obedecem à vontade de Deus. Mas teve um momento que o Senhor, né, ele direciona a Elias, o rio, né, ele seca-se, e aí ele vai lá para Serepta, né, que era próximo à cidade de Sidom ali, não fazia parte do povo, uma das cidades de Israel. E o que ocorre ali? Elias é levado a um encontro com uma viúva, E aí a gente entra nesse terceiro ponto, dizendo sobre que Deus sempre cuida dos seus, né? Serepta, irmãos, era uma cidade que ficava ao norte, né? Ao sul da Fenícia, ao reino do norte de Israel, né? O rei, né, de Serepta, né? O rei ali era quem? Era o de Sidom, era o pai de Jezabel, e aquela província fazia parte. Então, para onde Elias estava indo, ele estava acercado de pessoas ímpias e que trabalhavam, né,
para que Deus viesse ser, podemos até deixado de lado, e viesse ser evidenciado outros deuses. Mas Deus, irmãos, Ele cuida dos seus em qualquer circunstância. Diz que Elias, ele foi na casa dessa viúva, né? E diz o texto bíblico que ali ela tinha alguns ingredientes para ela e para o filho, em uma quantidade pequena, para se alimentar, e elas acreditavam que seriam a sua última refeição. Tem momentos, irmãos, nas nossas vidas e na vida de você, irmão, que você possa estar passando um momento de provação. É o último momento, a última finança, é o último alimento, é a última situação. Você diz assim, não, depois disso só me resta a morte. Mas diz que apareceu o homem de Deus ali, Elias, né? E quando ele aparece ali, ele solicita que aquela mulher, ela faça um bolo para ele, alimento para ele. Faça primeiro para ele, né? Porque Elias fala, faça primeiro para mim. E ela dizia, não, a quantidade que eu tenho é apenas para mim e o meu filho. Mal sabia ela que, dependendo de um alimento, não seria a última circunstância. Pelo contrário, seria um novo início, né? Porque diante disso, o que acontece? Mais uma vez a questão da obediência. As bênçãos, queridos irmãos, sempre passa pela... E a viúva, na época, irmãos, ela não é como hoje. Sofrem com o salário, é muito defasado o salário, mas ainda existe um sustento. Para aquelas mulheres ali, quando elas ficavam viúvas, elas estavam fadadas, né, a viver uma vida à mercê da ajuda dos outros. Porque ela não podia, ela não tinha força laborativa para trabalho. Ela era mulher, era frágil. A mulher, ela tida naquela época, era tida como mais um objeto, naquela época, do que o que hoje realmente, e o que Deus sempre quis que a mulher representasse como uma ajudadora, né? E o que aconteceu, irmão? Com aquilo que ela herdava, não ficava nada para ela. Se tivesse muitas posses, aquilo era vendido e dava-se, repartia, né? E o resto, o Senhor, Ele sempre alentou que nós pudéssemos e que dessemos atenção às viúvas, né? Nesse caso aqui, o Senhor preparou para que ela pudesse cuidar, né, de Elias. Ela confiou no milagre, irmãos. Ela confiou no milagre. Lá em Isaías capítulo 1, versículo 17. Ou de sair, vamos dizer assim. As primeiras palavras foi de acusação contra Elias. Elias começa, tu és o perturbador de Israel, Elias. Elias, com toda tranquilidade, sabendo o trabalhar de Deus, e por outro lado Acabe não entendendo o trabalhar de Deus, Elias disse, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Baalins. Irmãos, o Baalim, não é? Então, a expressão o final dela é a mesma. Então, eles, irmãos, o perturbador de Israel, na verdade, era o mau fruto, o mau testemunho, as vaidades, a corrupção de Acabe e da sua família. É interessante que o culpado sempre reage, né? Ele quer se justificar, ele quer se revidar, mas vemos aí a serenidade de Elias, a confiança de Elias, né? E mesmo ter que ficar durante todo esse tempo, irmão, por volta de 3 anos e meio fugindo, e Deus o socorrendo, Deus abastecendo, essa passagem é maravilhosa de Elias. Na verdade, os pecados e a desobediência do rei Acabe provocaram da parte de Deus uma grande seca, que durou muito tempo, são 3 anos e meio. Interessante, irmãos, que a Bíblia fala que não haverá orvalho
e não haverá chuva. Lá na região nordeste, às vezes tem lugar que não chove muito. Hoje mesmo estava falando com um rapaz, com o senhor de Serep, mas orvalho. E esse orvalho, ele ajuda a regar a planta. Olha que coisa interessante. Na nossa região aqui não tem tanto isso, só algumas ocasiões do ano. Mas então é interessante que Deus determinara que não tivesse orvalho. Então era sequidão mesmo. Então o quanto esse povo sofreu, irmão. Então é tudo por causa, tudo provocado da parte de Deus para o povo naquele momento. Acabe, ele não tinha mais discernimento espiritual, como o Monvarg já citou ali, para receber ou para perceber o que Deus estava fazendo através de Elias. A impossibilidade de se arrepender. Vamos pensar um pouquinho nisso aqui. Por quê? Hoje nós pregamos muito isso, né? Se arrependa, há tempo. Mas a situação de Acabe era diferente. Acabe não estava lidando com as suas próprias causas. Acabe estava lidando, sendo representante do povo. Ele não poderia, como se fosse uma cena de um filme, para tudo aí, deixa eu pedir perdão e me arrepender. Naquele momento não tinha essa possibilidade. Ele estava tão mergulhado, tão compenetrado, tão desanimado, tão infiltrado, que havia essa impossibilidade, como eu já disse, porque a causa que ele estava cuidando era do povo. Ele não tinha naquele momento condição de sair dessa situação. Acabe era culpado por todos os seus males que estava acontecendo, e a sua incapacidade trouxe as maiores consequências sobre a nação. Vocês imaginam, irmãos, no lugar daquele, nós já sabemos que ali na Mesopotâmia, na região da Terra Santa, já a seca era uma seca difícil. Imagina então Deus determinar que não viesse chuva e nem orvalho. Tudo por causa do que, irmãos? Do pecado de Acabe, a sua família, a sua esposa, a sua saída dos planos de Deus. Ele permitiu. Imagina a abominação aos olhos de Deus, às narinas de Deus. O cheiro deste mal fez às narinas de Deus. Contra um coração endurecido, Deus usa os seus profetas para sustentar os seus juízos. Seca total durante um grande período. Toda a nação sofreu com os erros de Acabe. Podemos falar diversas vezes para frisar muito bem. Todo aquele cenário assimilando todo aquele mal por causa do afastamento de Acabe e a sua fragilidade em permitir que tudo isso acontecesse. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, talvez entre um pouquinho na passagem do final da lição, porém, nós vemos que esse encontro repercutiu numa vitória para o povo de Deus. Que Elias, ele aproveita o ensejo e fala, ok, então chama todos, vamos para o Monte Carmelo com os profetas, os sacerdotes de Baal, os profetas de Baal, de Aserá, e vamos para um desafio. Um homem sozinho. Eu preguei uma certa ocasião vendo o avivamento espiritual na vida de Elias, né? Quando parece que tudo está acabado, tem um tiçãozinho lá, tem uma brasa acesa lá. Então, irmão e irmã, na minha igreja, na minha congregação, lá onde eu estou, está apostasia, não tem língua estranha, não tem... Começa por você. O avivamento começa dentro de mim, dentro de você, e me faz lembrar aqui agora o avivamento que brotou na vida de Elias. E, por consequente disso, após Deus manifestar, ouvindo a oração de Elias com fogo sobre o altar, o povo, eles proclamaram, eles reconheceram, esse é o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Isso é lindo. Para que o nome do Senhor seja glorificado, coisas difíceis que acontecem, né? Os servos do Senhor, nós às vezes passamos por situações
que nos priva de privilégio, de tantas coisas boas, porém, o nome do Senhor é glorificado na minha e na sua vida, como foi na vida de Elias. Amém. Amém. E nós já vamos para o segundo subtópico deste último tópico. Lembrando, nós estamos no terceiro e último tópico, falando sobre este encontro, né, entre Elias e Acabe, e nós vamos falar agora sobre a sequidão espiritual do rei. Então, para nós encerrarmos, irmãos, os estudos de hoje, irmão Wagner, qual foi, né, o resultado dessa vida pecaminosa e apóstata de Acabe, tanto para ele quanto para o povo de Israel? Qual foi o resultado desse estilo de vida? Infelizmente o estilo de vida, né, de Acabe, né, levou o povo a cochear em dois pensamentos. Ele tinha uma grande responsabilidade, como foi bem falado como o Milton, o líder, né, o líder máximo, o líder político, né, e a sua vida, né, de um pecado, né, costumaz, né, ele impossibilitou ele, tá, de discernir, né, o que Deus queria ainda para a vida dele, que era um verdadeiro arrependimento, né? Essa sequidão espiritual de Acabe, né, ele fez, né, ele apostatar totalmente, né, de Deus. Mas como ele era o líder máximo, as suas ações trouxe consequências, infelizmente, não apenas individuais para ele, mas para todo o povo, né? Ou seja, todo o povo sofreu com as consequências desta seca, né? Por quê? Porque o povo ficou dividido em dois pensamentos. A quem que nós devemos servir? Tanto é que no capítulo 18, aqui, e o versículo 21, Elias chegou ao povo e disse: até quando vocês irão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo já havia criado grande dúvida entre o povo. E como essas dúvidas trouxeram consequências, né, irreparáveis, ao ponto de que, depois do capítulo 18, nós vamos ver aqui, como o Milton até comentou, do grande desafio, onde fez com que o nome de Deus fosse verdadeiramente reconhecido e fosse quebrado, né, esse conceito de que Baal em algum momento poderia ser um Deus para o povo de Israel. A sequidão veio para quebrar, porque como Baal, ele era o Deus da fertilidade, era reconhecido como o Deus da chuva, né? O Deus que respondia às colheitas, e Deus então, ele aplica um juízo dizendo: não chove mais durante 3 anos e meio, tá? As pessoas provaram e reconheceram da forma mais amarga que realmente o Deus que estava com Elias na sua palavra era o Deus verdadeiro e que se completou depois no desafio. Mas, irmãos, a maior sequidão não é essa. A aplicação desse trecho para nós é de que o que nós fazemos, a apostasia que nós podemos ter, ou que um líder pode ter graves consequências, não apenas para ele, mas para todas as pessoas que estão ao redor. Todos podem sofrer. Você se apostatar da fé, você deixar a Deus, você poderá trazer resultados tristes, irreparáveis para você e para a sua família. Por isso que é muito importante de que nós decidamos a quem devemos servir. Nós que estamos aqui, bem como você, já decidiu por isso. Mas tem muitos que estão cocheando em dois pensamentos, né? Através das suas práticas, através dos seus atos,
através das suas realizações, dos seus pensamentos, ainda cocheando. Será que eu sirvo a Deus? Será que eu não sirvo? Ou como o povo diz, ficaram calados, né? Não é hora de ficar calado, é hora de decisão. Eu lembro que tem um versículo que fala, todos no vale da decisão. E é um momento de você decidir por Deus, decidir de voltar para Deus, decidir de definitivamente viver uma vida para Deus, para poder gozar das bênçãos, mesmo diante das dificuldades. Sempre haverá uma viúva, sempre haverá um corvo trazendo o alimento para você, sempre haverá um rio ali para te matar a sua sede. Mesmo nas provações, Deus vai cuidar de você. Mas se você não estiver com Deus, você poderá sofrer as penalidades da sequidão, não apenas material, mas também, e a mais importante, a sequidão espiritual. Que Deus abençoe. Amém. O resumo, então, irmãos, desse terceiro e último tópico diz que a seca espiritual nos sobrevém quando atingimos o ápice da falta de comunhão com Deus. Então, que Deus nos guarde, irmãos, disso, deste mal, que nós tenhamos sempre este vigor em servir ao Senhor, a alegria no nosso coração de permanecer fiel ao Deus que nós servimos. Irmãos, para concluir, apesar da grande misericórdia de Deus sobre o rei Acabe, permitindo até que o profeta Elias o exortasse, falasse com ele, pedisse para que ele retornasse aos caminhos do Senhor, ele acabou, irmãos, por conta própria, levando o seu reino à ruína. Então nós não podemos permitir, irmãos, que a ignorância e a sequidão espiritual nos atinjam. Para isso, nós precisamos estar atentos ao chamado, à convocação divina, ao arrependimento. Então que Deus nos abençoe nesta lição tão preciosa, irmão. Você que ficou aqui conosco neste domingo abençoado, tirou o seu período aí, os irmãos que não puderam, né, por algum motivo, estar na Escola Bíblica Dominical presencial, mas estão aqui conosco aprendendo a palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembrando, irmãos, nós vamos estudar na próxima lição uma continuidade, né, deste assunto, e nós vamos falar sobre Elias e os profetas de Azerá e Baal. Então vai ser uma lição complementar à história, né, de Acabe, Elias, um desfecho, e com certeza, irmãos, é um assunto indispensável para nós. Não perca, a Escola Bíblica Dominical já voltou de forma presencial, tanto que os irmãos podem até perceber, essa escola é gravada, nós não podemos mais fazer ao vivo, por conta dos comentaristas, né, estarem nas congregações, nas nossas igrejas, ensinando, ministrando as aulas, mas nós fazemos questão de continuar com esta programação como um subsídio aos professores e também à escola propriamente dita para os irmãos que, por algum motivo, estão impossibilitados de estarem de forma presencial. Então, que Deus abençoe a sua vida por estar conosco. Lembrando que a nossa programação online segue-se normalmente. Nós temos cultos transmitidos toda terça, quinta e também aos domingos nos nossos canais oficiais, no YouTube e no Facebook. E também toda quinta-feira, às 6h45, nós temos o nosso culto Momentos com Cristo. Então, se você puder, irmão, toda quinta-feira, às 6h45, sintonize a sua televisão na TVM no canal 14.1 e cultue a Deus conosco, com os irmãos, no culto Momentos com Cristo. Também a Escola Dominical, que já retornou de forma presencial, mas tem toda uma programação, segue nutrindo o nosso canal com todo esse conteúdo, para que os irmãos que, de um certo modo, tenham talvez uma impossibilidade de estar de forma presencial. Irmãos, nesse momento pedi para o Wagner fazer essa oração, apresentando, né, os irmãos que participaram conosco, os irmãos que estão nas congregações, os irmãos que são professores, alunos, que Deus guarde a todos, e também algum irmão talvez que nos acompanhe, que fez aniversário essa semana, ou tem aí o seu pedido de oração, finalizando esse momento com a oração. Vamos orar. Maravilhoso Deus, meu Pai, neste momento te agradecemos por esta riquíssima escola onde nós podemos aqui compartilhar a Tua Palavra, mas agora em especial queremos orar intercedendo por aqueles, Senhor, que estão
enfermos, mas também por aqueles que estão em seus lares aprendendo a Tua palavra, aqueles que estão, Senhor, também no seu trabalho, ouvindo, bem como, Senhor, aqueles que nessa semana, Senhor, fizeram mais um ano de vida na Tua presença. O quão é especial agradecer nesses dias por mais uma primavera, Senhor, feita na Tua presença. Continua abençoando o Teu povo, continua abençoando a Tua igreja, continua abençoando a Tua obra, a cada irmão, bem como nesta noite, os cultos, Senhor, que aqui serão realizados nas congregações, sejam uma bênção para todas as vidas daqueles que ali chegarem ou que ouvirem a Tua palavra. Agora, Senhor, dá-nos ainda um dia abençoado, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, Deus te abençoe. Você tenha um domingo abençoado por Deus e nós nos vemos na próxima semana na Escola Bíblica Dominical, que é a maior escola do mundo. Deus te abençoe.